E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora falar de A Grande Conquista e comentar um pouquinho do que aconteceu na edição de ontem, de segunda-feira. Mas antes, já chega, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que estão vindo por aí. E, bom, no jogo teve o joguinho da discórdia, teve também o vídeo dos donos da mansão. Eu achei um vídeo meio bobinho, assim, porque era o Murilo falando. Ai, não era nada demais, gente, sério. Eu acho que nem tinha grandes conteúdos de vídeo pro Carelli colocar lá pra galera votar no melhor vídeo, porque aquele vídeo ali foi muito bobinho. E a Vitória e o Murilo, que já estão de romance declaradíssimo, e eles estão na mira de uma galera aí. Vamos ver, né? Uma galera. De uma pessoa que tá querendo articular tudo isso. Não sei se vai... Bom, não sei. O programa de ontem começou com a Janiele conversando com o Gabriel. Na verdade, antes até a Medrado tava lá falando, discutindo com o Gabriel se tava bêbada, que não tava bêbada, não sei o que tem. E aí a Janiele conversando com o Gabriel falou que ela ficou chateada porque ele pediu pra tirarem ela da cama dele. E aí o Gabriel falou que era porque ela tava bêbada e ele falou que fica com medo, né, da mulher bêbada ali e tal. Ele acha que é meio perigoso essa situação, ele tem medo do que vão pensar dele lá fora, né? Ele falou isso, né? Não era o melhor argumento pra ele falar, mas ele falou isso daí e ela ficou chateada achando que ele havia pedido pra tirarem ela, porque ele não queria que ela ficasse ali na cama dele. Ai, nada a ver, né? A Janiele tá apaixonadinha pelo Gabriel e aí ela ficou achando que era isso. Depois, a Medrado, que adora se meter nas conversas, ficou bravinha porque ela se incomodou, porque a Janiele foi conversar com o Gabriel e não chamou ela pra conversar, porque ela fazia parte da história, e aí se fala alguma coisa e ela viu coisa e a história não é toda do jeito que ele tava contando, não sei o que tem, porque, gente, a história não tem história. É só a Medrado, porque o Gabriel pediu pra Medrado pra tirarem ela, pra tirar a Janiele da coisa dele. Só que aí, nessa hora, ela falou assim, só que você falou que queria morder minha boca embaixo do edredom. Então, eu acho que a Medrado ficou com medo do que ele fosse falar pra Janiele, se ele ia falar algo além dele ter pedido pra tirar a Janiele da cama dele. Eu acho que a Medrado meio que ficou com medo dele falar sobre ele ter falado pra ela que queria que tivesse mordido a boca dela, sabe, umas histórias assim. Eu acho que ela ficou meio com medo disso, na verdade, porque não tinha motivo nenhum. O assunto entre a Janiele e o Gabriel não tinha nada ela a ver com isso, né? E aí, o Gabriel tava puto, gente. Ele ficou puto com a Medrado. Aí ele tava aí nessa hora falando com a Sandra, dizendo que a Medrado se achava dona da razão. E aí ficou falando pra Janiele e pra Medrado pararem o assunto, que elas estavam conversando. Chega desse assunto. Aí elas, não, mas a gente tá conversando de outras coisas. Não pode mais conversar, a gente não pode mais conversar. E a Medrado começou a falar pra ele, não sei o que, para com esse assunto, blá blá blá. E ele tá puto. Depois até a Janiele foi, em um determinado momento, a hora que a Medrado foi lá pra dentro, a Janiele sentou lá pra conversar com o Gabriel e com a Sandra. E aí ele tá puto e falou que ela se acha superior a todos, dona da razão. E é porque assim, né, não tinha nada a ver. A Medrado não precisava se meter nessa história, mas vai saber, né? Depois disso, gente, o Ricardo, ele foi falar com a Gisele do seguinte. Falou que não pegou muito bem ela ter falado na festa quando, aqui ó,
quando a Vitória e o Murilo começaram nesse daí, e aí eles se beijaram, a Gisele saiu falando que ela era noiva. Ai, ela é noiva! Há 7 anos que ela é noiva. E aí o Ricardo foi lá falar pra Gisele que não era muito legal ela ficar falando isso, porque já vai ter muito julgamento do lado de fora pra cima da Vitória. E aí ficar falando lá dentro não ia ser legal e tal. A Gisele, não, mesmo porque eu não tenho nada a ver com isso, mas foi lá falar pra... Mas foi querer fazer o fuxico pra outras pessoas. Quando os dois se beijaram, ela foi a primeira a querer contar pras pessoas que a menina era noiva há 7 anos. E depois ela falou que ela não tinha nada a ver com a história. E foi isso. Falando nisso, a Gisele e o Servo, eles tiveram uma DRzinha. Por quê? O Servo, gente, ele falou que ele não quer ficar com esse climinha de romance, essas brincadeirinhas de romance, sei lá, climinha de romance, na festa com a Gisele. Porque, não magoar ninguém que tá lá fora, e aí também não quero te magoar e tal. O que eu não entendi, essa história. Por quê? E falou que vai se afastar dela nas festas, assim, não quer ficar muito próximo pra não ficar nessas climinhas, nessas brincadeirinhas. O que eu não entendi foi magoar quem tá lá fora e tal. A Gisele é solteira. O Thiago parece que tem uma moça que tá grávida dele, mas ele não tem nada com a moça. Então ou talvez ele tenha, porque ele tá preocupado em magoar alguém lá fora, enfim. Ele não quer, na verdade verdadeira, ele não quer se envolver com a Gisele ali dentro. Lá dentro, eu acho que ele não quer. Deve ser mais ou menos isso, né? Porque... vai entender. A Vicky, ela tá preocupada com a... A Vicky tá preocupada... Perdi aqui, peraí. A Vicky tá preocupada com a repercussão do lado de fora, mas... que pode ter, e essa situação, mas ela mesma falou que tá curtindo o momento, então também ficou tudo certo. A Sandra falou que disse que ela pode votar no Ricardo, porque ela falou que ele é amigo das amigas dela. E ele não é amigo dela. Então, ela pode votar no Thiago Servo. A Sandra, sempre, como sempre, muito curta e grossa. Depois começou o joguinho da discórdia. E eu vou falar pra vocês mais ou menos assim. Deixa eu abrir essa outra câmera aqui, ó. Joguinho da discórdia foi, então, quem você duplica e quem você fragmenta. Fragmentar é essa máquina aqui, ó, de picar papel, que eles picavam a foto deles e duplicava aí, ó, a foto. Muitíssimo criativo. Nossa, que coisa... Tá, vamos lá. O primeiro sorteado... Deixa eu tomar uma água antes de... Peraí. O primeiro sorteado foi o Servo. Ele duplicou a Gisele, fragmentou a Júlia, falou que gostava menos, que tiveram embates, e na festa ela falou que ela bebe até com quem ela não gosta, que no caso era o Servo. O Dionísio duplicou o Gabriel. Aí, ó, o fragmentado. O Dionísio duplicou o Gabriel e fragmentou o Ricardo. E falou que não quer, que o Ricardo não quer jogar, que ele quer viver o momento. E se ele puder, ele vai me colocar de novo, né? O Dionísio falou. Então eu vou botar ele pra fora antes que ele me coloque de novo. Depois o Toco, o duplicado foi o Bruno Tálamo. E o fragmentado foi a Janiele. Ele falou que ela fala as coisas... as coisas que ela fala é pra ficar dizendo que ele é planta. E na votação ela falou que ele se aliou aos meninos por causa de seguidores. Aí ela falou que ele mentiu. Falou, não, isso é mentira, eu não falei nada de seguidor. Ficaram um tempão num bate-boca de... Falou que era de seguidor, não falou que era de seguidor. Ficou um tempão, gente, nessa discussão.
falei, não falei, você falou que era de seguidor, falei, não falei. E aí veio o VAR, que mostrou que ela falou assim, que ele foi se aliar com os meninos, que era o Servo, o Tálamo e era o Eric, né? Porque eles eram fortes, porque ele achava eles fortes e por isso ele foi se aliar aos meninos. Em nenhum momento, pelo menos nesse VAR que passou, ela falou que era por causa de seguidores e ela falou que não falou de seguidores em momento nenhum. Então eu acredito que porque ela falou só sobre porque ele julgava eles fortes. Bom, a Janiele ficou lá um bate-bocazinho entre o Toco e a Janiele. Ela falou que acha que ele é Maria vai com as outras e ele tá se escondendo atrás dos meninos e aquele jeitinho dele, todo carinhoso, todo fofo, já tava sumindo e nisso a Janiele já tava gritando, puta da vida. Ela vai ficando brava, né? Vai daquele jeito. Uai, gente. Pera lá. Tá. O Suíta colocou o Toco, o Amedrado, como duplicar. Porque vocês lembram que o Toco, o Suíta fica puxando o saco do Amedrado, né? De uma maneira meio esquisita e chata, assim. Então ele colocou o Amedrado como duplicada e como fragmentado. O Toco, não vou falar porque eles são chatos, eu simplesmente vou pular. A Vitória colocou a Júlia como duplicada, fragmentada ela colocou a Gisele, também uma coisa meio nada com nada dessas duas também, foda-se elas, vou pular. A Júlia colocou pra duplicar a Vicky e pra fragmentar a Nath, que falou que antes, quando vai contar alguma coisa pra Nath, antes dela ouvir, ela já tem um pré-julgamento e fica achando que as pessoas estão contra ela. A Nath falou que achou que a Júlia foi grossa numa determinada situação lá, que ela perguntou que você tava rindo e não sei o que. Ah, eu tô rindo, é da Fabi, não tem nada a ver com você. Achou que a Júlia foi grossa e se ela é assim com os amigos dela, não é pra fazer assim com a Natália, porque a Natália não é amiga dela. Aí depois, na hora que elas foram sentar, virou um bate-bocazinho das duas, que, você me corta, eu te corto, quem corta quem, e ficou as duas lá num bate-bocazinho besta do quem corta quem. A Jane duplicou a Sandra e fragmentou o Toco, e aí falou que o Toco era uma planta sem opinião própria, um chamou o outro de mentiroso, sabe tudo, joga, não joga... uma discussão meio esquisita, entendeu? Uma discussão meio esquisita. Eu não sei por que tá... Eu tenho uma imagem do Toco com uma cara de coisa. O Toco já foi? Ah, já foi, é verdade. Porque eu pulei ele. Mas eu peguei, ó. O Toco. A cara da Júlia. Puta da vida. Olha lá. Por que a Júlia tá com essa cara puta da vida, gente? Sei lá, mano. Eu acho que ele nem foi ainda. Eu acho que essa daí vai ser a próxima. Uma chatice tão grande que até eu tô perdida aqui, confusa nas minhas fotos. Tá, vou continuar aqui. E aí ficou o bate-boca do Toco com a Janiele, mentiroso, sabe tudo, joga, não joga, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, uma discussão entre os dois. A Nath duplicou a Sandra e fragmentou o Toco, diz que o Toco se afastou dela, começou a meio que comprar as coisas dos meninos, e depois que se aliou nos meninos, se afastou da Nath, não sei o quê. O Gabriel duplicou o Dionísio, isso que eu não entendo, né? Aqui, ó. O Gabriel duplicou o Dionísio. Deixa eu abrir pra vocês aqui essa outra. E fragmentou Amedrado. Pois é, fragmentou Amedrado e falou... da questão. Ele falou assim, ó. Por que essa fofoqueira... Eita, até o som do celular esqueci de tirar hoje, hein? Ele falou assim, ó. Porque essa fofoqueira... Desculpa, gente. Porque essa fofoqueira
foi lá falar pra Janiele que eu não queria ela na minha cama. E aí ele foi falar que era da questão de tirar a Janiele da cama, que ele pediu pra Medrado, e a Medrado foi falar de um jeito como se ele tivesse incomodado com a Janiele lá, e não era que ele tava incomodado, era porque a Janiele tava bêbada e havia sido isso. E a Medrado jogou na roda, gente, jogou na roda que o Gabriel queria morder a boca dela, e não mostrou na edição, mas depois eu tinha assistido que ela, você quer fazendo sinalzinho na mão, e rolou uma discussão até que bem grande dos dois, e eles não mostraram tudo na edição. Aí depois falou sobre o negócio do silicone, porque ela falou que fica vendo a amiga dela sofrer, as coisas sem graças que ele faz. Ela até gostava dele, mas depois começou a ver esse tipo de coisa. E falou que do silicone, aí mostrou o VAR do Gabriel falando pra Janiele, e eu vou ter que comprar um silicone pra você, na hora que ela tava trocando de sutiã, e aí ele foi falar que ele ia ter que comprar um silicone pra ela. Depois a Janiele chorou por causa dessa história, que é um ponto fraco dela, não é ponto fraco, uma fragilidade. E aí a Medrado falou que ela pode tomar as dores da amiga dela, porque ela tá junto, ela que escuta. Então, as meninas têm razão, o Gabriel é um sem noção realmente. E a Medrado ficou batendo boca com ela, e o Gabriel falou que era brincadeira e tal. Não, uma brincadeira, né, gente? Uma brincadeira que não é muito agradável, né, de se fazer. Depois, o Bruno Tálamo, ele colocou o Toco, óbvio, né, como duplicado, e fragmentou o Murilo, e falou que... A cara do Murilo, puto da vida. Colocou o Murilo e falou que as encaradas que ele fica dando nele, no Bruno Tálamo e no Servo, e aí o Murilo falou, eu não encaro nada. E aí o Bruno Tálamo falou que era tipo como se fosse uma intimidação. Aí ele falou, você não sabe o que é intimidação, não sei o que tem. E aí ficou um bate-boquinha dos dois, sobre essa encara ou não encara. Depois foi a vez do Murilo e ele duplicou a Vitória. É o único que eu vou falar do duplicado, porque o duplicado eu não falo mesmo, porque a gente não se importa, a gente se importa do que vai rolar a treta, não do que fica elogiando o outro. Mas nesse caso eu vou falar, ele falou que a Vitória, ela era muito corajosa, e pelo sentimento que aflorou dentro do reality ali, entre eles, e que ele falou assim, eu não vou soltar a sua mão, é muito nós, além daqui. A Vitória ficou lisonjeada, ela não acreditou, que ela não esperava, ela falou que ela não esperava aquilo, né, o Murilo ter falado aquilo, ela ficou super feliz. Olha a cara dela e da Júlia, amiguinha. Elas acharam muito fofo, porque elas não esperavam isso. Depois ficou rolando, aí ele colocou na fragmentação que ele ia fragmentar o Bruno Tálamo, não tenho medo porque ele é dono, e se eu poderia pôr ele aqui 3 vezes, se tiver alguma coisa pra falar, chega e fala, não precisa criar voz no ao vivo. Depois o Bruno falou, é porque é o recorte da semana, eu acho que você errou, e ficaram num bate-boca também. Gente, nada demais, um fala de uma coisa, outro fala da outra coisa, nada de coisa. Ana Paula, eu acho que eu vou pular. Ana Paula duplicou o Servo e fragmentou o Suíta, é o que basta pra nós, chega dessa... chato. A Medrado duplicou a Janiele e falou que a Janiele, pela Janiele ter abrido os olhos dela, depois ela percebeu e corrigiu aberto. Mas eu achei muito bom, quis comentar só sobre o abrido. Fragmentou o Gabriel, falou que gostava dele, mas foi mudando pelas atitudes, não sei o quê, porque ele tava tendo com a amiga dela, que no caso era a menina, a Janiele. Depois foi a Sandra, duplicou a Janiele, fragmentou a Ana Paula e falou que a Ana Paula tem medo de jogar e fica em cima do muro e aí fica naquela lenga-lenga. A Ana Paula falou que ela falava muito, que era muito grossa, só porque na hora que a Ana Paula foi falar, a Sandra não deixava
ela fala, ah, Sandra, eu já sei o que a Ana Paula vai falar, ela vai falar isso aqui. A Sandra ficava em cima, na hora da Ana Paula falar, a Sandra ficava falando, ah, ela vai falar isso. Aí a Ana Paula falou que ela falava muito, que ela era muito grossa. Aí a Sandra falou, você é medrosa, frouxa. E a Ana Paula falou, você só sabe xingar. A Sandra não deixava a Ana Paula falar e ficava repetindo incessantemente, você é medrosa, você é frouxa. E não sabia já dos argumentos da Ana Paula para essa acusação, vamos dizer assim. Só que não deixou e a Ana Paula simplesmente virou as costas e foi sentar. Já que a Sandra não ia deixar ela falar, né? Ela vazou. Bom, a Gisele, ela duplicou a Ana Paula, fragmentou o Suíta, chamou ele de falso traiçoeiro e achou que ele era um aliado dela, que podia segurar na mão e não era. Suíta falou também que era que achava que ela era aliada. Ai! Chato, chega. Chega! O Ricardo duplicou a Medrado e fragmentou o Servo. Foda-se, ninguém interessa, porque ele também é outro chato. E aí, quem foi fragmentado? O negócio tá rolando aqui sozinho. E aí, quem foi fragmentado mais de uma vez, que foi o Suíta e o Toco, iam ter uma consequência, e a consequência era esta daqui. Qual será a consequência para o Alexandre Suíta e o Daniel Toco? Cada um deles já começa a próxima votação com 2 votos recebidos, ou dois dos votos recebidos por cada um deles serão anulados. Bom, eles lembraram também que eles explicaram o seguinte, porque o Suíta é dono, então só vai afetar no voto secreto, e o Daniel Toco vai normal, porque é o outro que é dono. Bom, depois, gente, e aí a gente... que vocês... Pera, antes, calma, tô correndo muito. Antes, quem que vocês acham que o 1 ou o 2 é mais interessante? 1 ou 2 vocês acham mais interessante? Cada um já começa a votação com 2 votos, ou 2 dos votos recebidos por cada um deles serão anulados. Que é o Suíta e o Toco, né? 2 plantas. Ah, eles já podem... Eita. Eles já podem começar com 2 votos. É bom que eles já caem para a zona de risco, já vaza já, e já deixa a gente em paz. Eu acho que é melhor eles já começarem com 2 votos, que é a opção 1. O que vocês acham? Depois do joguinho da discórdia, adivinha? Se a Ana Paula já não foi lá, ó, puxar o saco do Suíta. Na verdade, não foi puxar o saco, a cara dele, ó. Ó, ele brabo. Ela foi se explicar para o Suíta. E aí o Suíta falou, eles tinham acabado de selar a paz. Aí ela chega lá e pau. E pau, foi essa hora aí. Coloca ele e agora ele vai ter uma consequência desse joguinho. O Bruno Tálamo, chato, gente, chato Bruno Tálamo, foi lá conversar com o Murilo também. Eu acho que pra querer se explicar, sei lá, porque ele é chato mesmo. Então eu não sei, foi falar com o Murilo e falou, e aí... no negócio da encarada e tal. Não, vamos zerar aqui, ó. Vamos zerar aqui. Tá zerado, né? Vamos zerar aqui. Aí o Servo aproveitou pra falar que era a cara que ele ficava, que parecia que ele tava encarando. Aí o Murilo falou que era o semblante dele mesmo e não sei o que. Bom, depois o Gabriel foi falar pra Jane que ia se afastar dela, porque por causa da situação, né, da situação de ficar dessas brincadeirinhas e dessa negócio meio esquisito ali, né? Ele brinca, não sabe brincar, quer se afastar dela. Ela falou que tudo bem, que ela entende. Depois, não tá bom pra Janiele, viu? Olha, não tá bom pra Janiele. Depois, ó, nessa hora aí também, a Janiele foi pra conversar com a Natália na sala.
Aí a Medrado quis sair, a Natália falou, não, fica aqui, não fica, e enfim, uma frescuraiada, não, eu vou sair pra vocês conversarem sozinhos. Ai, chata, Medrado, hein? Nossa, Medrado, vai cair sua máscara logo, logo. Chata, não vai aguentar. Vai aguentar porque o programa é curto. Se fosse mais longo, ela não ia aguentar, não. Bom, e aí elas meio que discutiram ali. Aí a Natália, eu vou me afastar de você, porque tudo que eu falo pra você, você te magoa. Então eu vou acabar me afastando de você, porque tudo te magoa o que eu falo pra você. Aff. Depois, a Jane e a Sandra estavam conversando e elas estavam querendo... falando que elas votariam na Ana Paula. As duas estão com ranço da Ana Paula e estão querendo votar nela. Elas acham que a Ana Paula vai pelo dono, mas se não for, pelo visto, as duas vão votar nela. Videozinho dos donos, que é o videozinho que eu falei no começo, que eu achei ele meio sonso, assim, meio chato, né? Ah lá, tinha essa cena passando no videozinho. O Murilo falando que se o Eric voltasse, ele e o Servo e o Toco e o Bruno, eles iam voltar a serem bonzinhos com todo mundo. E o Dionísio falou que o Bruno é obcecado, que não consegue falar outra coisa, ele só fala de jogo. O Murilo falou que eles manipulavam as pessoas e que... ia no Toco de novo, ele falou, se pava no Toco de novo, porque enquanto eles não saírem, o clima na casa não ia ficar bom. Gente, tá vendo? Nada demais. O Bruno, o Tálamo, quis fazer um estardalhaço. Ai, olha, vamos confabular aqui, porque não sei o quê. Mas não tinha nada demais no videozinho, só o Bruno Tálamo, que é um sonso chato mesmo, tonto. Não é sonso, não, ele é tonto. Bom, aí ele perguntou pro Suíta, eu vi ali numa imagem que você tava ali perto, você participou dessa conversa? Ele falou, não, tu viu que eu nem falei nada. Não, você não falou nada, mas você tava por ali, você tava participando. Ele falou, eu cheguei ali, não peguei a conversa meio no caminho, assim, meio andando, então eu não consegui saber ao certo o que eles estavam falando, eu não entendi direito. Mas vai ser, eu vou estar sempre por ali, eu vou estar sempre ali mesmo, porque o Suíta conversa com os meninos, né? Então ele falou que ele sempre estaria ali antes que o Bruno já quisesse tacar no cu do Suíta. E aí o Bruno dizia, não, vamos botar é ele. Porque tava terminando o videozinho, o Bruno já tava, é ele, pronto, não tem nem o que falar, é ele. Ai, que homem chato. E aí, na verdade, ele tava falando do Murilo, que queria colocar o Murilo. Aí o Suíta falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente toma uma decisão, daqui umas 3 horas a gente pensa pra tomar uma decisão, vamos digerir essa informação e não sei o que. Não, aí o Bruno, não, mas porque o Murilo, por causa disso, ficou dando 1 milhão de argumentos porque colocar o Murilo. Nossa, que homem chato, gente. Bruno Tálamo, ele é muito ansioso, muito... chato. E depois, nessa hora, na tentativa de convencimento que o Bruno Tálamo ficou fazendo com o Murilo, ele falou de colocar que o bom seria aí o Murilo e a Vicky, por causa do negocinho lá, do casal, né? Negócio lá. E aí, se um sai e o outro fica pra ser julgado pelo Brasil, porque, ai, meu Deus do céu, por causa do negócio deles estarem namorando ali dentro, sendo que ela tinha um namorado, noivo, sei lá o que, do lado de fora. E aí o Bruno Tálamo tá querendo tacar os dois pra ver o que vira na votação, né? Bobo ele não é, esperto, e foi isso. Amanhã eu volto pra falar sobre a formação da zona de risco, que vai ser no programa de hoje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo. Fui!